Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E hoje nós estamos, mês passado ela não veio, nós tivemos um convidado de fora, né? Mas hoje ela está aqui conosco, Margarete Teixeira. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Dá para ouvir? Hoje não veio nada, tá? Vou começar contando para vocês a história de Bartimeu. Alguém conhece a história de Bartimeu? Está no Evangelho de Marcos. Bartimeu era um cego que vivia nas ruas. Ele vivia da comiseração alheia. Então pensa bem, cego e vivendo nas ruas. É fácil? Não é. Muito difícil. E Bartimeu vivia nas ruas. E ele soube que Jesus iria passar por ali. Então Bartimeu, ele percebeu, né, pela audição, uma movimentação muito grande de pessoas. E nessa movimentação de pessoas, ele perguntou por que aquela movimentação? O que estava acontecendo, aquele barulho? E aí informaram para ele que Jesus iria sair de Jericó e iria passar por ali. E viria com uma grande multidão. Ia passar bem ali em frente onde Bartimeu estava. E aí Bartimeu pensou, né? Seria a minha grande oportunidade. Aí ele se encheu de emoção e de alegria, pensando assim: agora eu vou poder sair dessa minha condição, porque Jesus vai passar por aqui. Para ele, Jesus era o Messias. Então ele ficou movido de uma alegria muito grande e pediu que avisassem quando Jesus estivesse passando. E o barulho foi aumentando, os passos foram aumentando, até que disseram para ele: ó, Jesus está passando. Aí Bartimeu grita: Jesus, tem piedade de mim. E ele grita alto. Aí as pessoas que estavam em volta diziam assim: fica quieto, Bartimeu, para de gritar, não atrapalha, Bartimeu. E aí Bartimeu não quis saber, era a chance dele. E ele gritou mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Porque ele tinha certeza que Jesus era o Messias. E ele gritou bem alto. E quando ele gritou bem alto, Jesus escutou a voz de Bartimeu. E foi tocado energeticamente por Bartimeu. Aí ele pede que aquelas mesmas pessoas que pediam para Bartimeu ficar quieto, vá até lá e traga Bartimeu para cá. E aí foram buscar Bartimeu. Chegando lá perto de Bartimeu, disseram assim: Bartimeu, Jesus quer te ver. Ah, Bartimeu ficou numa alegria. Pegou aquela capa, porque todos que estavam nas ruas usavam uma capa, era de identificação. Ele tirou aquela capa, jogou aquela capa no chão, saiu junto com as pessoas que o levaram até Jesus. Chegando perto de Jesus, Jesus perguntou para ele: o que queres
queres que eu faça, Bartimeu? Bartimeu disse assim: eu quero ver, Senhor. A tua fé te salvou. E Bartimeu passou a enxergar a partir daquele momento. Então essa é uma passagem que está no Novo Testamento e está também no Evangelho de Marcos. Então o que quer dizer tudo isso para nós? O que essa história nos representa? Então quando Bartimeu estava nas ruas, cego, qual era a condição dele? Uma condição de desânimo, de humilhação, de falta de autonomia, de não ser reconhecido. Ele estava ali, jogado. Quando ele percebeu no sentido auditivo, a chance de estar com Jesus, ele pensou: agora eu vou conseguir sair dessa condição. Então, para ele foi uma esperança de uma vida melhor. E aí, quando ele grita, que ele enche aquele peito de emoção, e ele grita chamando Jesus, esse foi o primeiro movimento que Bartimeu fez para a sua cura. Ele acreditou que Jesus iria curar. Então ele fez o primeiro grito. E como o primeiro grito teve obstáculo, como tudo tem seus obstáculos, seus empecilhos, mandaram ele calar a boca, ficar quieto, mas ele não desistiu, ele gritou mais alto ainda. Ou seja, a vontade dele era tão grande, a força de curar-se era tão grande, de sair daquela vida que ele tinha, de se modificar, era tão intensa, ele gritou mais alto e foi escutado por Jesus. Então Jesus sentiu a vibração energética de Bartimeu. Bartimeu tocou lá na aura de Jesus. Mesmo distante, tocou. Tocou lá no campo energético de Jesus. Jesus sentiu que Bartimeu queria cura. Ele estava pronto para se modificar. Ele estava pronto para se tornar uma pessoa diferente. Ele estava pronto para sair daquela vida que não lhe acrescentava mais nada. E aí ele é levado até Jesus. Então quando vem buscá-lo, que ele joga aquela capa, ele joga toda a vida que ele tinha até aquele momento. A hora que ele jogou a capa, outro vai pegar a capa. E ele não podia mais voltar atrás, porque ele não teria mais a capa. Então ele largou a capa na certeza, ele tinha certeza que a vida dele mudaria naquele momento. Então a força dele foi ali. Ele não pensou duas vezes. Ele tirou a capa e saiu, sendo levado pelas pessoas até encontrar Jesus. Quando ele chega lá perto de Jesus, quando Jesus lhe pergunta, faz aquela pergunta, o que queres que eu faça? Jesus sabia o que Bartimeu queria. Mas será que Bartimeu sabia o que ele queria? Então Bartimeu tinha que sinalizar qual era o desejo dele, qual era a vontade dele. Porque Jesus não iria violar o livre-arbítrio dele. Então ele esperou Bartimeu dizer o que realmente ele queria. Quando ele disse que queria ver, ele não queria receber dinheiro para continuar naquela vida da esmola, de depender da caridade alheia. Não. Ele foi no cerne do problema.
a cegueira ali vinha de um passado de reencarnações pretéritas. Senão ele não estaria naquela condição. Quando ele pede para ver, ele pede para que Jesus o cure desse passado também, dessa raiz lá de trás. Que ele pudesse ter a chance de uma vida diferente, de uma vida renovada, de uma vida para melhor. E Jesus responde para ele, né? Vá, você está curado porque teve fé. Então ali abriu uma nova vida para Bartimeu. Você está na rua e cego, você voltou a ver, teve a oportunidade de enxergar, só que você não tem trabalho, você é uma pessoa que ninguém vai te indicar, porque você morou na rua. Ele agora tinha que enfrentar as dificuldades do caminho para essa nova vida que ele estava se propondo a ter. Então ele teria que procurar um trabalho, ele teria que procurar alimentação, ele teria que se renovar. E ele não ficou preocupado com isso. Porque agora ele enxergava. Agora ele tinha Jesus no coração dele. Agora ele acreditava que ele era uma pessoa também importante. Porque Jesus o curou. Então ele era importante. Ele se sentiu importante. Ele ganhou autonomia. Ele ganhou segurança. Porque ele contou com a ajuda de Jesus. Então, o que isso traz para a gente? Né? O que essa história traz para a gente? Quantas coisas a gente ainda traz preso do passado que a gente não larga as nossas capas? As capas que nos aprisionam. Que capas podem ser essas? Mágoas, culpas, arrependimentos, desvitalização, desmotivação com a vida, ingratidões. E essas capas, a gente continua com elas em nós. E a gente fica abraçado nessas capas. A vida já andou, a vida já caminhou, as coisas já mudaram, as circunstâncias já mudaram, e a gente continua agarrado a essas capas. Que nos aprisionam e não nos permite ver a vida de um outro ângulo, ver a vida de outra forma, enxergar outros caminhos, enxergar outras possibilidades, enxergar novas chances. E a gente continua preso à capa. Ela é tão quentinha, ela agasalha, ela dói, às vezes ela pica, né? A capa. Às vezes esquenta demais, mas a gente não quer largar essa capa. Porque ela é confortável. Ela é tão confortável que eu prefiro sofrer com ela do que jogar ela fora, do que me libertar dela. E Bartimeu se libertou da capa. Ele confiou na capacidade dele, na força divina que habitava dentro dele. Ele confiou em Jesus e ele seguiu para frente. Tinha um vazio na frente dele agora, mas era um vazio que ele via, era um vazio que ele enxergava, era um vazio que ele podia construir uma vida diferente. Por
Quantas vezes a gente perde um relacionamento, perde, entre aspas, né? Acaba o relacionamento, seria mais prudente a palavra, acaba o relacionamento e a gente fica preso a esse relacionamento porque não quer que a pessoa vá embora e a gente quer trazer de volta. E às vezes a gente fica aprisionado a algo que já não é nosso. Às vezes no trabalho, trabalhei tantos anos em determinado lugar, de repente perdi esse emprego. O que eu vou fazer agora? Eu só sei fazer isso. Mas a vida está te conduzindo para outro lugar. É a zona de conforto. A gente estava na zona de conforto. De repente a zona de conforto muda e vai te levar a procurar novas oportunidades. Tem uma pessoa da família que perdeu o emprego, perdeu o marido e a mulher. Os dois perderam o emprego. E com filhos, né? E aí temos que resolver. Não dá para ficar parado e não dá para ficar, perdi o emprego, que vai ser de mim, vou me encostar na casa de fulano, vou para a casa dos pais. Como que eu vou resolver isso? Começaram a se reinventar. Começaram a criar os objetos artísticos, começaram a ir, a pesquisar como que faz, a montar, a usar as habilidades que tinham. Hoje tem uma empresa na internet que vende muito bem. Não acomodaram, se reinventaram. Quantos não se reinventaram depois da pandemia? Quantos não criaram caminhos diferentes? Quantos não descobriram os seus próprios dons e talentos que estavam adormecidos e escondidos e fizeram diferente? Então aí vem uma pergunta: o que Jesus espera de cada um de nós? Quanto eu tenho contribuído para a minha vida melhorar e para a vida do próximo também? Quanto eu tenho ajudado? Quanto eu tenho pensado também nos outros? Então, é a grande realidade que a gente tem na vida. Ou eu estou vivendo da vitimização, da reclamação, do coitadinho, do sofrido, do doente, do mendigo emocional, porque a gente às vezes é mendigo emocional. Não é só físico, tem o mendigo emocional. Estou sempre precisando da ajuda das pessoas, estou sempre precisando do benefício das pessoas, sou sempre a vítima, sou sempre o que sofro. Aquela frase maravilhosa, né? Jesus esqueceu de mim. Será que Jesus esqueceu de Bartimeu? Jesus não esqueceu de Bartimeu. Porque Bartimeu não esqueceu de Jesus. E quando ele lembrou de Jesus, ele fez a conexão energética com ele. Jesus não precisa passar mais na nossa frente aqui. A gente já sabe que ele existe, que ele existiu, que ele existe.
Porque ele é uma frequência energética poderosa. E quando ele diz assim pra gente, quando ele orava, ele falava, Pai. Quando você fala Pai nosso, se Pai é Pai meu e de todo mundo. Nosso é como se entrasse na frequência do universo. É poderosa esse mantra, Pai nosso. Então, a gente vê aí nessa história, o que eu preciso jogar fora? O que eu preciso me reinventar hoje? Eu tenho duas amigas que também foram mandadas embora do trabalho onde elas estavam. E elas, a princípio, deram um tempo para pensar o que iriam fazer. Hoje as duas usaram os conhecimentos que elas fizeram antes na parte de terapia holística e estão trabalhando. Estão mais felizes do que antes, onde estavam. Então, gente, às vezes tem locais que a gente fica, situações que a gente fica, que já não estão acrescentando mais nada para a gente. Pelo contrário, está parando a sua vida, está travando você energeticamente, está precisando de mudança, está precisando virar página, está precisando fazer algo novo. A gente sempre precisa fazer algo novo, senão o nosso cérebro cansa. Aí a gente fica com medo do Alzheimer, né? Mas está fazendo a mesma coisa todo dia? O que ele está fazendo diferente? Não estou treinando a musculatura mental? Então a gente tem um poder divino em nós. Jesus disse para a gente, tudo que eu faço, vocês poderão fazer e muito mais. Só que a gente acredita mais nas forças inferiores. A gente traz mais o passado para o presente do que viver um novo presente. Uma nova história. A gente vem trazendo o passado direto para cá. E o presente está passando. E a gente não está enxergando esse presente. Como eu vou ter um futuro melhor? Se a minha semente de hoje, eu estou deixando ela jogada na terra e ela não está produzindo. Então a história de Bartimeu é uma reflexão para a gente. Uma reflexão de vida, de mudança interior, de busca de caminhos, de renovação, de confiança em si próprio, nas suas capacidades, nos seus talentos. Todos nós temos. Não tem que ficar de olho no talento do outro, na capacidade do outro. Ah, porque o outro conseguiu, porque o outro tem isso, porque o outro tem aquilo. Não, gente. E quando eu fico preocupado com o que o outro tem, eu esqueço de olhar o que eu tenho. Eu esqueço de olhar as ferramentas que eu tenho para serem usadas. E quem não as tem? Então, a gente precisa usar isso. A gente precisa trabalhar esses potenciais que a gente traz. E cada um vai encontrar o seu caminho. A gente tem que parar de ficar reclamando da vida, reclamando das pessoas, das situações, ou tentando apagar as mágoas, as tristezas,
destruindo o corpo físico, bebendo. Isso não vai apagar. A raiz está aí. Bartimeu foi na raiz quando encontrou com Jesus. A raiz fica. Eu vou ter que extirpar a raiz. Então não adianta eu tapar o sol com a peneira, porque não vai funcionar. Está profundo hoje, gente? Está profundo? Vocês estão assim, parece que estão indo lá no fundo do poço. Gente, eu estou sentindo aqui. Vocês estão assim lá, estão cavocando lá dentro. Reflexão. Estão fazendo uma reflexão mesmo. Estão passando aqui, não estou sentindo aqui. Necessário, Então a gente vê, né, rever os valores. que essa passagem de Jesus é profunda. Uma história. Eu não estive lá para saber se isso é uma realidade, né, se aconteceu mesmo, mas está escrito lá no Novo Testamento. Então, a gente vem aqui à casa espírita, a gente vem no dia das nossas atividades, ou vem receber o nosso tratamento, recebe ajuda espiritual, alguns recebem até ajuda material. O que eu faço com a cura que eu recebi? Eu vou voltar a manter os mesmos padrões comportamentais, mentais que eu tinha antes, ou eu vou voltar? Ou eu vou fazer diferente? Senão eu não aproveitei a cura. Porque a cura não é de fora para dentro. A cura é de dentro para fora. O que mudou dentro de mim? O que mudou na minha vida, nos meus pensamentos? É a mudança interior. Como Bartimeu. Ele tinha certeza que ele ia ser curado. Ele tinha certeza que ele ia voltar à vida. Essa certeza é fé. É confiança no poder divino. E quando ele teve certeza disso, ele largou tudo, sabendo que ele teria que começar uma vida nova. Ele não pensou duas vezes. Eu vou, porque vai dar tudo certo. E eu não vou precisar mais voltar para buscar a minha casa. Então, isso é que a gente vai conquistando gradativamente nas experiências da vida. Tá bom, gente? Que a paz de Jesus esteja com todos. Muito obrigada pela paciência de estar A gente, eu tenho um canal no YouTube, Margarete Magalhães, tracinho, 3012, tá bom? Se alguém puder entrar lá, dá o sininho, lá o like, né?